Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje, irmãos, eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração relacionado a finanças, ou seja, dinheiro. Eu sei que talvez você pense assim, ai pastor, não fala disso agora não, porque eu estou passando por um problema no relacionamento, ou então eu não estou bem emocionalmente. Mas irmãos, eu sei que se eu te trouxer esse ensinamento aqui hoje, isso pode mudar a sua vida e consequentemente melhorar todas as outras áreas da sua vida. Você sabia disso? O dinheiro, irmãos, a falta dele pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus. E não sou eu quem está dizendo, mas é a Bíblia. E eu vou trazer aqui alguns exemplos de homens que tomaram a decisão errada na área do dinheiro e aquilo foi a ruína, não somente deles, mas também da sua família. Porque quando uma pessoa é gananciosa, ela não está pecando apenas contra Deus, mas ela está prejudicando os seus familiares. E você vai ver aqui que esse ensinamento vai servir para muita gente. Inclusive eu vou pedir que no final você compartilhe, porque, irmãos, tem tanta gente caindo nesses erros aqui que eu vou trazer que não é brincadeira. Eu sei que nós estamos passando um momento de crise no nosso país, irmãos. Mas vamos falar a verdade aqui. Desde que a gente nasceu, esse país já está passando por crises. Por quê? Porque o governo perfeito vai ser só o de Cristo. Não existe um governo perfeito que seja humano, entendeu? Até mesmo o único que vai propor um governo perfeito vai ser o anticristo. Só que ele, na verdade, ele vai enganar toda a humanidade, entendeu? Porque o único que pode governar com justiça, com retidão, com equidade, se chama Jesus Cristo. Aleluia! E a Bíblia diz que quando Jesus vier para reinar, ele vai governar com autoridade e vai haver paz em toda a terra. E isso, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. Esse mundo que nós estamos aqui hoje, ele vai ser consumido pelo fogo. É o que está escrito na palavra. Deus vai fazer algo novo, irmãos. Mas até que esse tempo chegue, Deus espera que o reino dele venha se materializar na nossa vida, entendeu? Então eu não creio que Deus quer que os seus filhos fiquem devendo para as outras pessoas. Eu não creio que Deus quer que a gente fique na mão dos outros, escravos do dinheiro, escravos de ser humano. Eu creio que Deus ele tem uma vida em abundância e isso inclui também a nossa vida financeira. Amém? Lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que veio para isso, para nos dar uma vida em abundância. E a palavra de Deus também fala o seguinte: não deva nada para ninguém, a não ser o amor. Irmãos, eu sei que não é fácil a gente viver nesse mundo com o governo que nós temos, não é fácil a crise financeira. E com isso, se eu perguntar aqui, talvez a maioria de vocês tenha alguma dívida, está devendo para alguém. Não é essa a questão. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode ser feliz, você pode ser saudável financeiramente. É claro que nós não aprendemos na escola como lidar com o dinheiro da melhor forma, mas nós podemos aprender com a maior escola de todas, a do Espírito Santo. Amém? Eu confesso para vocês, eu já fiz muita escolha errada, irmãos. Eu já repeti muito ciclo errado na minha vida, eu já fiquei devendo. Se eu vou contar aqui minhas histórias aqui, você vai ficar impressionado como é que eu pude fazer escolhas tão bobas, tão ingênuas. Mas, irmãos, hoje, analisando, eu vejo que eu fui ganancioso. Esse é o problema de todos, irmãos. A ganância, irmãos, ela tem levado uma nação inteira a ser prejudicada com esses jogos de azar. Irmãos, são tantas coisas para a gente falar aqui, mas resumindo, eu quero falar sobre a ganância e como isso prejudica e como você pode se livrar dela para você ser muito mais feliz. Sabe por quê? Se você tiver com a sua conta redondinha, no azul, sem dever nada para ninguém, você vai estar bem emocionalmente. E pelo fato de você estar bem emocionalmente, você também pode ficar bem espiritualmente com Deus. Mas se você estiver mal emocionalmente, aí você vai viver uma vida muito flagelada, muito difícil, muito, sabe, aquela vida oprimida. E a Bíblia diz isso, irmão. Sabe por quê? Talvez você não saiba, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação, certo? Existem muito mais versículos na Bíblia falando sobre dinheiro, como lidar com isso. Porque se você não souber lidar,
isso vai prejudicar sim seus relacionamentos e sua vida com Deus, tá certo? Então nós já vamos começar, só vou te pedir rapidinho, clique aqui no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá bom? E irmãos, lembrando uma coisa aqui, eu não sei como vocês me enxergam, mas eu espero que vocês me enxerguem como um pastor, alguém que quer conduzir vocês na palavra de Deus, na vontade do Senhor. E eu não poderia também deixar de falar sobre essa questão do dinheiro. E para isso eu quero ler com você uma passagem que está em Provérbios, capítulo 15, o versículo 27. Diz assim, ó: o ganancioso, ele põe a sua família em apuros, mas quem odeia o suborno viverá. Irmãos, o ganancioso, ele pode destruir sua própria família, a quem ele ama. Sabe, irmãos, quando o marido, ele toma uma decisão, mesmo quando a esposa é contrária, quando ela não concorda, irmãos, ele pode estar entrando numa armadilha. Nós, homens, irmãos, precisamos fazer o seguinte: primeiro, ouvir nossas esposas. Segundo, não tomar decisões por conta própria, mas tomar em comum acordo, tá certo? Se um não concorda, não faça nada, porque se você casou, agora você é uma só carne. Você tem que tomar a decisão em conjunto, tá bom? E terceiro, orem antes, orem bastante. Peçam conselhos para as outras pessoas, pessoas sábias. Olhe para aquelas pessoas que hoje você considera que são prósperas de verdade. Elas realmente têm uma boa condição, são controladas, boas administradoras, entendeu? Irmãos, a nossa vida, vamos falar a verdade aqui, a gente tem que ser bons administradores. Sabe por quê? Você tem que administrar bem as finanças, criação dos filhos, sua vida com Deus. Você tem que administrar o seu tempo, a sua saúde, cuidar bem do seu corpo. Resumindo, irmãos, se nós não formos bons administradores, a gente vai sofrer muito. Então Deus espera que nós sejamos pessoas que sabem administrar todas as coisas com a sabedoria dele. Amém? Eu creio que a Bíblia diz que Deus dá sabedoria aos simples, às pessoas simples, irmãos. Não é porque você talvez não aprendeu numa escola que você não pode ser uma pessoa sábia. A palavra de Deus, o próprio Deus, ele nos dá essa sabedoria. Amém? Então, eu quero começar aqui contando um exemplo claro na Bíblia de um homem chamado Acã. Irmãos, essa passagem dele está lá em Josué, capítulo 7. A Bíblia conta que depois que Deus deu a vitória para Israel sobre Jericó, Deus ordenou, ele deu uma ordem, de que todo o despojo que eles tinham conquistado naquela guerra, o despojo são os bens materiais dos outros povos que foram conquistados. Então Deus falou: olha, todo o despojo vocês vão consagrar a mim. Ou seja, não tem desculpa, não tem nada que vocês vão pegar para vocês. Eu não quero que vocês tomem posse de nada, porque todo objeto, todo ouro, toda prata, tudo que for de valor, vocês vão consagrar a mim. Só que, irmãos, a Bíblia diz que um homem chamado Acã, ele foi ganancioso. E ele então escondeu uma capa da Babilônia que ele viu. Ele escondeu também uma barra de ouro e uma barra de prata. Irmãos, pode parecer algo insignificante, mas aquilo ali foi a tragédia de Israel. Sabe por quê? Por causa desse pecado oculto, Israel começou a perder batalha. E Israel perdeu muitos homens nessa guerra, nas próximas guerras, inclusive contra uma cidade chamada Ai. Israel perdeu muitos homens naquela guerra, irmãos, e foi uma tragédia, e eles não estavam entendendo de onde vinha tanta derrota. Por que que agora Israel, que antes era um povo forte, um povo guerreiro, agora estava tão enfraquecido? E foi então que Josué, o líder, daquele povo que estava sucedendo Moisés, ele decidiu orar. E ele falou: Deus, não está certo, tem alguma coisa errada. Da mesma forma, eu acredito que você pode orar nesse sentido. Você que às vezes está passando por perdas, parece que você junta dinheiro e aquilo é como se colocasse num saco furado, ou talvez você recebe, nunca para nada na sua mão, na sua conta. É hora de você perguntar a Deus, é hora de você olhar para si mesmo. Será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu não estou sabendo administrar? Ou será que eu estou em desobediência a Deus? Irmãos, quando ele orou, quando Josué orou, Deus revelou para ele o pecado oculto. E ele falou: o pecado foi através de um homem ganancioso chamado Acã. Irmãos, naquela época, as coisas eram muito rigorosas. E foi então que Josué chamou Acã e chamou toda a sua família. Sabe o que ele teve que fazer?
ele teve que apedrejar Acã e a sua família. Depois disso, queimaram eles e queimaram todos os utensílios. Irmãos, aquilo serviu para a época, era uma época diferente. E o povo precisava ver o que uma ganância pode fazer com uma sociedade inteira, sabe? Porque Israel estava sendo prejudicado. Irmãos, quando a gente olha para líderes políticos gananciosos, que se vendem, que negociam seus valores, a gente percebe uma nação inteira é arrastada para a miséria. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Irmãos, esse é o problema da ganância, é o câncer do mundo inteiro, entendeu? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, sabe, com essa ideia de querer enriquecer, de querer um caminho mais fácil. Olha, fica um alerta aqui para você que acompanha influenciadores voltados para isso. Não estou aqui generalizando, é claro que não. Tem muito influenciador bom que realmente te ensina o caminho certo. Mas, irmãos, muitos, eles sabem da fraqueza do ser humano, que é a ganância. E aí eles oferecem cursos, eles oferecem, seja criptomoeda, jogos, qualquer coisa que seja, porque eles sabem que as pessoas caem muito fácil. E aí eles pensam em ganhar dinheiro com aquilo, não se importando com a desgraça dos outros. Por quê? Eles estão olhando só para o seu próprio umbigo, para a sua conta. Eles querem saber se eles vão ganhar dinheiro com isso aí, não custa o que custar. E eles sabem que na internet, irmãos, logo as pessoas, elas reclamam, mas logo passa e aí eles se deram bem. Então não acredite, irmãos, em tudo que vocês ouvem, por favor. Eu falo isso porque eu já caí no pecado da ganância e o preço foi alto. Irmãos, eu me lembro uma vez, eu tinha acabado de casar e me ofereceram um marketing multinível. Irmãos, me fala uma coisa, quem já ficou rico com isso aí? Não tem como, é difícil, o negócio você tem que ficar convidando os outros. Mas, irmãos, eu pensei, quem sabe é uma porta que Deus abriu para mim. Irmãos, eu tomei um prejuízo lascado. Irmãos, eu não estava podendo gastar aquele dinheiro. Mas tá vendo? Depois eu me arrependi e pedi perdão a Deus. A gente é falho, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com as tentações que surgem pelo caminho. E eu vou te contar aqui outro exemplo. Tem um homem na Bíblia chamado Geazi. Ele era o servo do profeta Eliseu. Lembra do profeta Eliseu, que foi um homem que falou para o comandante do exército da Síria, Naamã. Ele falou, Naamã, se você quiser ser curado, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E aí Naamã, ele falou, pelo amor de Deus, isso aí é algo muito simples. E outra, essa água é suja, eu não vou entrar nesse rio não. E aí os amigos de Naamã, as pessoas próximas, falaram para ele, olha, quem sabe é agora que você vai ser curado dessa lepra. Porque Naamã, ele era muito bem visto pelos outros, pela sociedade. Mas ele, quando ele tirava a sua armadura, ele percebia que ele tinha lepra. E aquilo machucava muito ele, sabe? E foi através de algo inusitado que Deus curou Naamã, porque quando ele decidiu se humilhar, abrir mão do seu orgulho, da sua vaidade, ele decidiu mergulhar naquele rio 7 vezes. A Bíblia diz que a pele dele ficou tão limpa que ficou como uma pele de bebê. Irmãos, e aí sabe o que aconteceu? Ele quis oferecer presentes para o profeta Eliseu, em forma de agradecimento. Só que o profeta Eliseu, ele não se vendia. E ele falou, não, eu não quero, eu não preciso disso, Deus já tem me suprido muito, muito obrigado. Só que, irmãos, o servo do profeta Eliseu, sabe o que ele fez? Ele inventou toda uma história, ele foi correndo atrás de Naamã e ele arrumou uma história para que ele ganhasse os presentes. Ou seja, ele enganou Naamã. E ele então quis ficar com os presentes, mas foi da forma errada, da forma desonesta. E sabe o que aconteceu? Por consequência, ele recebeu a lepra que antes estava em Naamã. A lepra que estava em Naamã passou para Geazi. E olha, irmãos, esse homem caminhava com o profeta Eliseu e mesmo assim caiu na ganância. Ou seja, não importa se você anda com gente de Deus, não importa se você é uma pessoa de Deus, você tem que vigiar constantemente, tá bom? Olha o perigo que a ganância faz com a pessoa. Eu quero ler para você lá em Lucas capítulo 12, o versículo 15. Jesus alertou. Olha o alerta que Jesus traz para mim e para você. Ele disse assim, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Amém? Irmãos, eu nunca esqueço essa passagem aqui. Quando eu vejo as pessoas mostrando, uma vida de ostentação, a pessoa parece que ela está na frente da gente, não é assim? Parece que o ímpio, ele prospera, tudo dá certo para eles. Irmão, só que a gente não sabe os bastidores. Não esqueça disso aqui, do que Jesus falou. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens.
Não é o fato dela ser rica, próspera financeiramente, que quer dizer que ela é próspera emocionalmente, nos relacionamentos com Deus, entendeu? Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as aparências, porque muitos, ao ficarem olhando só a aparência, ao ter aquela vontade de enriquecer, ela acabou se perdendo. Quantos hoje, irmãos, não vão na igreja mais, não oram? Por quê? O dinheiro, ele traz esse conforto, ele traz uma vida boa, ele traz muitas facilidades, tá certo? Mas não necessariamente ele vai trazer felicidade. Então eu vou só finalizar aqui com uma última passagem que também nos diz que devemos nos contentar com tudo. Irmãos, o segredo está aí, ó, contentamento. É você ser feliz e contente em qualquer situação. Não existe outra regra. Olha, o segredo é esse aqui, tá bom? Se você guardar isso na sua vida e colocar em prática e sempre agradecer pelas coisas que você tem, você vai ser uma pessoa feliz, seja no pouco, seja no muito, até mesmo porque eu já vi Deus prosperar muitas pessoas, Deus abrir as portas, Deus enriquecer pessoas, mas tudo porque Deus viu em primeiro lugar o coração delas. Então, se você tem tido um coração obediente, um coração que ama ao Senhor, eu quero só ler essa passagem e eu quero te mostrar que você está pronto para prosperar. Porque se o seu coração é de Deus, Ele sabe que você não vai idolatrar o dinheiro, você não vai ser escravo do dinheiro, aí sim você está pronto para crescer na vida. Amém? Eu vou ler aqui e nós já vamos orar em seguida e eu quero muito orar por você hoje. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 7 ao 10. Diz assim, ó: Não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Amém? Eu creio, irmãos, que muitos de vocês aqui lembraram de uma passagem, de alguma parte da sua vida em que você perdeu dinheiro. Você que talvez pela ganância, você quis enriquecer, talvez você olha para a sua geração e você veio de uma família pobre, uma família simples, seus parentes são simples, você não tem uma herança. Aí o inimigo começa a soprar na sua mente assim, ó: você vai ter que fazer algo mais ousado, você vai ter que entrar no negócio aí para ganhar mais dinheiro. Ou então vem aquele amigo, né, amigo da onça, e ele começa a te oferecer um negócio que é um atalho, na verdade. É algo para você ganhar um dinheiro muito mais fácil, muito mais rápido. Irmãos, quantos já perderam dinheiro e hoje, até hoje, sofrem? Tem pessoas, irmãos, que infelizmente não conseguem se recuperar. Infelizmente, se a pessoa não tiver uma fé, se ela não tiver confiança em Deus, ela acaba com a própria vida. Então é muito mais sério do que a gente pensa. E aqui está dizendo o seguinte: se você tiver o alimento, tiver roupa, esteja contente. Irmãos, não vou falar que é fácil. É fácil falar, né, pastor? Não, irmãos, não estou falando que é fácil. Só que eu estou falando o seguinte: você pode estar contente e ao mesmo tempo não estar acomodado, tá bom? Ele não está falando aqui, ó, esteja acomodado, fique do jeito que você está, não. Você tem que estar contente. Não quer dizer que você não vai para a luta, não quer dizer que você não possa querer crescer, mas fique sabendo uma coisa. Aqui, olha o que Paulo diz: aqueles que querem ficar ricos podem cair em muitas tentações e armadilhas, em muitos desejos perigosos que podem levá-lo à ruína e à destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, saiba que é um terreno perigoso. Você não está pecando ao querer ficar rico, mas você está entrando numa área perigosa. Então esteja contente, feliz, seja equilibrado. E entenda uma coisa, é melhor você crescer aos poucos. A Bíblia diz que aquele que trabalha com disciplina, ele enriquecerá, entendeu? É a Bíblia que diz. Eu creio na palavra, na promessa de Deus. Então, faça tudo conforme a palavra e você vai ser bem-sucedido em todas as áreas. Amém? Glória a Deus. Olha, eu vou ungir minhas mãos com óleo e eu quero orar por você agora. Eu quero muito que Deus, Ele te prospere de verdade, sabe? Porque imagine você poder abençoar pessoas. Irmãos, imagine vocês poderem abençoar missionários, pastores, fazer a obra. Uma pessoa que está precisando passar uma cirurgia, você ter o dinheiro para pagar, ou pelo menos para ajudar. Isso não tem preço,
Por isso, queira prosperar, mas com o propósito certo, tá bom? Glória a Deus. E no final, eu peço para você não sair, antes compartilhe, envie para o maior número de pessoas esse vídeo e deixe aqui nos comentários também se Deus falou com você, isso vai encorajar outras pessoas. Vamos orar, feche os seus olhos, aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Deus. Apesar das dificuldades, apesar do mundo estar em crise, nós estamos em Cristo e o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Obrigado, meu Pai, porque se não fosse a Tua mão, nós não estaríamos aqui. Nós reconhecemos, ó Deus, que foi a Tua misericórdia, foi a Tua graça. E eu te peço aqui agora, meu Deus, eu estendo as minhas mãos para as pessoas que agora se encontram acamadas, pessoas que não têm força para se levantar mais, pessoas que estão endividadas, e isso traz uma aflição muito grande, meu Pai, para essas pessoas. Eu te peço, ó Deus, assim como o Senhor me livrou das dívidas, assim como o Senhor já me livrou de muitas decisões erradas que eu tomei, eu te peço, tenha misericórdia, tira essa pessoa dessa situação, meu Pai. Ela está te pedindo perdão agora, ela está reconhecendo diante de Ti que ela errou, que ela tomou decisão errada. Mas Deus, fortalece o Teu povo, Senhor, não deixa a gente ficar rendido ao pecado, à derrota. O Senhor nos chamou para ter uma vida em abundância e nunca é tarde para nos levantarmos, para dar a volta por cima. Oh, meu Deus, eu estou falando aqui, meu Pai, com empresários, pessoas que começaram o negócio, mas infelizmente não deu certo, pessoas que fecharam a firma, decretaram falência e hoje se sentem derrotados, fracassados. É mentira do diabo isso. Pai, o Senhor viu o coração, o Senhor viu que eles tiveram um interesse bom, a intenção boa, correta, de gerar empregos, de prosperar, mas infelizmente não conseguiram. Mas Deus, eu te peço, dá a partir de hoje, Pai, da Tua sabedoria, que eles possam ouvir o seu cônjuge, que eles possam ouvir pessoas sábias e agir com cautela, com sabedoria e principalmente que eles tenham contentamento. Oh, meu Deus, nos dê desse contentamento, que o nosso coração não venha cair nas armadilhas, nas tentações deste mundo, da ganância, das promoções, das ofertas que as pessoas tanto nos oferecem. Oh, meu Deus, nós queremos agir com sabedoria para termos uma vida saudável em todas as áreas. Pai, eu te peço, fica conosco, dá-nos da Tua alegria, da Tua paz e que o nosso coração esteja voltado para Jesus, Ele, o único que não vai nos decepcionar. Ó Jesus, eu creio que se nós estivermos firmados na Tua palavra, o Senhor não vai nos deixar faltar nada. O Senhor vai suprir cada uma de nossas necessidades. E é isso que eu te peço, meu Pai, traga o alimento, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, o pão físico e o pão espiritual, que nós possamos, meu Pai, Te glorificar, porque eu creio que hoje começa uma nova etapa. Hoje muitas pessoas vão se levantar dessa situação e elas vão dar a volta por cima e elas vão prosperar para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu creio que está vindo uma unção hoje aqui de prosperidade. Pessoas que a partir de hoje estarão mais antenadas, estarão mais atentas, mais ambiciosas, mas sem egoísmo. Serão pessoas generosas que vão abençoar muitas e muitas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e Te agradeço por essa palavra. E que cada pessoa que for receber esse vídeo no WhatsApp, que elas sejam tocadas também. Que o Senhor envie para aquelas pessoas que precisam mudar de atitude, mudar de hábito, para ter resultados melhores a partir de hoje. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus.